Tese para o Enem. Tese para o Enem tem que ser consagrada. É aquilo que eu estava falando para vocês no início da minha fala. Como nós agrupamos as teses do Enem? 4 grupos, pelo menos. Diante disso, resta analisar as causas desse estigma. Outra tese. Diante disso, resta analisar os reflexos desse estigma sobre a doença mental. Então, um primeiro olhou somente para as causas, perfeito, correto. O outro, só para os reflexos. Outro grupo, olha, diante disso, resta analisar as causas e os efeitos do estigma sobre a saúde mental. Então, você percebe que nós temos aí causas e consequências. Não é? Então, você pode pensar ainda de outras formas. Vou mostrar para você aqui. Para o filósofo Hume, a principal característica que difere o ser humano dos outros animais é o poder do seu pensamento, a habilidade que lhe permite ver aquilo que nunca foi visto e ouvir aquilo que nunca foi ouvido. Sob essa ótica, vê-se que o cinema representa a capacidade de transpor para a tela as ideias e os pensamentos presentes no intelecto das pessoas, de modo a possibilitar a criação de novos universos, e justamente por esse potencial, ele é muito relevante. Agora é a nossa importância. E agora que nasce a tese. É prudente apontar diante disso, então o aluno tem que começar a guardar os operadores linguísticos. Presta bem atenção aí. Operadores argumentativos para encabeçar a tese. Operadores argumentativos para entrar na tese. Operadores argumentativos já começamos a perceber na semana anterior. Aqui, é importante pontuar de início que a arte cinematográfica, olha a retomada do tema, deve ser democratizada. Num país, em especial no Brasil, país rico em expressões culturais que podem dialogar com esse modo artístico. Agora vamos lá, pegar aí a oração principal. Deve ser democratizada por razões que dizem respeito tanto à sociedade quanto às leis. Então você percebe aí sociedade e leis. Sociedade, segundo parágrafo, leis, terceiro parágrafo. São coisas diferentes? Pelo amor de Deus. Como são coisas diferentes, não é? Sociedade são pessoas. Leis são coisas. Ad homines e ad rem. Coisas e pessoas. Mas então veja o que o corretor vai olhar para a sua redação. Que a arte cinematográfica deve ser democratizada por razões que dizem respeito a X e a Y. Então, o aluno tem que guardar essas coisas para os temas sociais. Então, são teses boas, teses bem montadas, teses rápidas, que o corretor bate o olho e já entendeu tudo. Já entendeu tudo. Ela tem que ser evidente. Mais um pouquinho. Aí, com um contexto, né? Romeu e Julieta, retrata o utópica paixão dos protagonistas, que culmina no autocídio de ambos. Entretanto, fora da ficção, o suicídio deve ser encarado de maneira poética, não encarado, mas com uma questão de saúde pública. Entretanto, a banalização da depressão e a romantização desse ato dificultam a transformação dessa realidade. Então tem que ser muito assim, muito objetiva. Então todo mundo tem que guardar hoje da minha aula objetividade na tese. Objetividade. Então vamos, a banalização da depressão e a romantização desse ato. São duas coisas e coisas diferentes, tá? Muito bem. Quem gosta de fazer com a Constituição, evidente. A Constituição sempre dá certo na prova do Enem, claro que dá. A Constituição de 88 assegura a todos os indivíduos o direito à saúde e ao bem-estar. Entretanto, aí vai problematizar, não é? Entretanto, é a problematização. Para quem está chegando à minha aula, contextualização, problematização e tese. Entretanto, esse é o operador argumentativo da problematização, o aumento do número de jovens com sistemas depressivos, fragilidades das instituições públicas, em ajudá-los, demonstram que essa parcela da população ainda não experimenta o quê? Os direitos. Então tem que fazer a retomada, não é? Já aprendemos isso em aulas anteriores. Segundo período tem que fazer a retomada do primeiro período. No caso em apreço, dentre tantos fatores que impulsionam tal problema,
Destacam-se questões educacionais e questões políticas. Ô, professor, aqui não é muito ad hominem ou ad rem, mas dá progressão textual. Questão educacional, eu vou falar do como está a educação no nosso país, escola e assim por diante. Questões políticas, justamente como os programas, né, como os programas políticos se manifestam nessa direção. Né? Há programas políticos voltados justamente para a proteção do jovem. Então, você percebe que nós temos aí dois campos diferentes, questões educacionais e questões políticas. Estou a chamar a atenção de vocês porque eu quero melhorar a tese de vários alunos, principalmente desse grupo aqui do nosso sábado de manhã, certo? Então, o aluno tem que começar a pensar assim no X e no Y. Às vezes, dá para guardar ad hominem, ad rem, que são coisas. Vamos direto aqui ao ponto. Não é? No século XXI o século XXI assistiu não só ao, presta bem atenção, eu já prometi para vocês que eu tirei o verbo assistir, tá? Eu já tenho uma aula gravada aí atrás que eu tirei o verbo assistir, porque eu crio o parágrafo, aqui todo mundo sabe, eu criei o parágrafo, no século XXI assiste-se a, eu criei o assiste-se a para o aluno gabaritar crase, para gabaritar crase, ou gabaritar regência, ou assiste-se a, ou assiste-se ao, ele vai gabaritar sempre. Mas hoje mesmo, ontem mesmo, corrigi uma redação aí, e já veio, assiste-se, né? Assiste-se, não me lembro mais o termo, nem teve a, nem teve ao, e eu já havia prometido aqui para vocês, eu não quero que vocês coloquem mais assiste-se. Tudo bem? Por quê? Porque eu criei para o aluno gabaritar. Mas o aluno no nervosismo, na minha aula agora, a minha aula, que não estamos numa situação de vestibular, o aluno esquece que quem assiste, assiste a, quem assiste, assiste ao. Imagine naquela hora de nervoso no vestibular. Tire esse verbo. Tá? Anote assim, olha, eu não sei trabalhar com esse verbo. Então coloque, nota-se, não é? Notou-se, e assim por diante, fica mais fácil para você gabaritar. É isso que eu preciso. Segundo período, esse cenário progressivo, olha, é importante, a retomada, esse cenário progressivo tornou-se alvo de protestos, né? Mostrou aí a morte do George Floyd por um policial, os quais desencadearam debates acerca de fatores determinantes desse dilema. Nesse sentido, em vista tanto do caráter coercitivo dos aparatos militares, quanto da mentalidade social que defende, a violência policial é determinada por reflexo da sociedade brasileira. Qual foi a pergunta? Qual foi a pergunta? A violência policial é reflexo da sociedade? Esse foi o tema. Então, veja a tese. Em vista tanto do caráter coercitivo do militar, quanto da mentalidade social, que nós ainda acreditamos nisso, não é? Cidadão de bem, nós acreditamos nessas coisas, mentalidade social. Agora vem a resposta, a violência policial é determinada por reflexo da sociedade. E o que eu grifei aí? Caráter coercitivo dos aparatos e mentalidade. Então nós temos aí, olha, ad rem, caráter coercitivo, coisas, e mentalidade social, ad hominem, as pessoas. Então, para um tema muito importante, um tema de Unesp, a violência policial é reflexo da sociedade? Não é? É como se fosse o Big Brother é reflexo da sociedade? Olha que pergunta interessante da Unesp nesse sentido.